Sport Center já mostra a vitória do Atlético Paranaense em cima do Flamengo por 2-1. Zinho, Silas e Mário Marra, sejam bem-vindos. O Sport Center está no ar e o Flamengo começou melhor, né, Mário Marra? Boa noite. Boa noite, Bruno, Silas, Zinho e fãs do esporte. Sim, achei o que dá pra falar, Silas, os primeiros 25 minutos por aí, né, do Flamengo. Um time que não saía do campo de ataque, que desorganizava a vida do Atlético. Mas, Bruno, isso tem sido meio comum, talvez até pela necessidade do São Paulo de testar quem são os caras de confiança dele aí à frente da defesa, quem ajuda mais a saída de bola. Ele acaba trocando, e hoje o Pulgar de novo iniciou a partida, e acaba que o Flamengo vai perdendo consistência. Em alguns momentos me dá a sensação até que perde força. Força mesmo, sabe? Física, de marcação, de diminuir espaço. E aí o Atlético vai crescendo. A gente tem que conversar em relação ao primeiro gol, né, o de empate, o gol do Vitor Roque, porque é um gol completamente evitável, no meu modo de ver. É agora jogar? O Fernandinho vai cruzar para a área, olha lá. O Santos poderia ter ficado uns 2 passinhos para trás, né? Os 2 que ele deu para frente, ele poderia ter ficado no que estava antes, que a bola iria no peito dele, ele ia fazer a defesa com tranquilidade. Mas nesse momento eu acho que já era um pouco mais de justiça. O Atlético já estava começando a equilibrar mais. Segundo tempo, de novo, acho que ficou passando de mão em mão. Não dá para falar, o Flamengo parou de jogar. Não, o Santos fez algumas grandes defesas. O Santos não, o Bento. O Bento fez algumas grandes defesas. A gente vai confundir durante um tempo o Santos com o Bento, né? O que sugere que o Flamengo melhorou também no segundo tempo. Mas acho que o Atlético Paranaense fez valer. A gente está vendo mais uma defesa. Fez valer acreditar na torcida e fez valer de novo uma baixada, talvez de concentração do Flamengo, para fazer o segundo gol. E boas entradas, né? Thiago Andrade entrou bem. Eu achei que o Terence poderia ter ficado, mas o Furacão fez por merecer. A gente vê ainda assim, nesse segundo tempo, o Flamengo também criando boas chances, mais uma vez criando boas chances, mas não conseguindo concluir de maneira eficiente. Olha esse chute aí do Gabigol, Silas. O Bruno, Marra, fã do esportezinho, um abraço grande também. A gente fez bastante jogos do Atlético Paranaense Copa Libertadores passada, Bruno. E o Atlético tem essa particularidade de marcar muito forte. O Atlético marca o Palmeiras muito forte no jogo da Libertadores, ganha de 1-0 na Libertadores passada e depois empata 2-2 aqui no Allianz Parque. E hoje a gente viu um jogo lá e cá, e por incrível que pareça, né, Marra, Bruno, o Fernandinho, que pra mim foi um dos melhores em campo, ele comete um pênalti infantil, depois ele dá o passe no gol do Vitor Roque e ele comanda o restante do jogo, em 1, 2 toques, ou seja, então assim, é um Atlético que tá tomando corpo e tá virando quase que um clássico Atlético e Flamengo, né? No nosso Campeonato Brasileiro. Até porque são 2 equipes competitivas, né? O Furacão tá toda hora brigando por grandes títulos, assim como é o Flamengo. Final de Libertadores. Então eles vão se... Olha esse passo do Fernandinho aí, Bruno. Tá aí o Fernandinho. E do lado do Flamengo, né, Bruno? Mesmo o Gabigol voltando a fazer gols, fez gol no jogo passado, fez gol hoje, tá ainda muito nervoso, tá, assim, se prejudicando e prejudicando o Flamengo por conta das reclamações. Ele não é violento. Você não vê o Gabigol fazendo falta à toa, mesmo quando sofre falta, mas reclama muito com a arbitragem o tempo todo. Passa a ser chato pro árbitro, né? Ele recebeu o cartão amarelo hoje, ainda no primeiro tempo, né? E assim ele já está suspenso para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida contra o Goiás. Então, em 4 rodadas, o Gabigol já levou 3 cartões amarelos por reclamação e assim ele está suspenso. E essa partida contra o Goiás é importante, eu já vou explicar o motivo, tá? Antes, números então do Vitor Roque, porque realmente ele é diferente. Fez 1 gol, deu 2 chutes, também 1 no alvo e 6 ações na área do rival. Liderou, então, o Atlético Paranaense em todos esses quesitos. A gente vai falar bastante também, claro, do Vitor Roque, do Gabigol com a Renata Ruel, mas eu vou dar boa noite pro Zinho também falar sobre esse jogo. E é mais uma partida seguida sem o Flamengo conseguir vitória. E no Campeonato Brasileiro isso também já começa a pesar, Zinho. São só 3 pontos somados nessas 4 primeiras rodadas do Brasileiro. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, um abraço para você, Mário Marra, meu querido, Silas, fã de esporte. É isso, já começa a ter a pressão já existe, mas ela aumenta, porque dependendo do resultado, vamos dizer, vai jogar Palmeiras e Goiás.
Se o Goiás consegue um resultado positivo, o Flamengo entra na zona de rebaixamento, né? O Corinthians também ainda vai jogar, pode sair vencendo o Fortaleza e entra o Flamengo. Então, num time que ainda não encontrou a sua identidade de jogo, que foi perdida com a saída do Dorival Júnior, e não se encontrou mais isso, o Flamengo teve alguns momentos bons durante a temporada, né? Mas nunca manteve um nível, nunca manteve aquela consistência da gente apostar e dizer que o Flamengo era o favorito. Se a gente fosse antes do jogo, não é depois do jogo, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o favorito era o Atlético Paranaense. Vive um momento melhor. Você escala o time do Atlético Paranaense. O Paulo Turra, você sabe qual é o time que vai jogar. Qual é a dúvida? Se ele vai jogar com os 3 homens ali, não de contenção, mas o Eric, o Christian e o Fernandinho, se ele tira um deles e coloca mais um meia, ele varia isso. Na frente, às vezes ele vai com o Pablo, segura um pouco o garoto, né? Mas assim, não são muitas mudanças. Ele às vezes vai um pouco mais ousado, às vezes ele vai um pouco mais conservador. Mas você escala o time do Atlético Paranaense. O do Flamengo, a gente sempre tem a dúvida. Quem vai jogar? Como é que vai ser o time? Tinha uma previsão de que jogaria sem o lateral direito. O Wesley ficaria no banco, jogaria com o Rodrigo Caio na zaga e o Fabrício Bruno na lateral. Que eu quando escutei isso, eu falei assim, não é possível que vai fazer isso. Ou joga com 3 zagueiros, ou coloca o garoto na lateral direita. E o Flamengo começa até bem, eu concordo com o Mário Mar. Começa bem com linha de 4, com um meio campo ali, 2 volantes, né? O Eric Pulgar fez um bom jogo, mais uma vez, já tinha feito um jogo razoável no meio de semana, na Libertadores, e hoje fez um bom jogo, ao lado do Thiago Maia. Aí quando o Thiago Maia sai, acho que o Sampaoli, para mim, faz a escolha errada. O garoto Vitor Hugo é muito bom jogador, mas ele não é segundo volante. Ele sempre jogou como meia, e meia às vezes atacante, de pisar na área. E justamente pelo lado que ele ficou, pelo lado esquerdo, aonde saem as jogadas, porque o Everton Cebolinha não é um grande marcador, ele recompõe, e ele até perde a passada para acompanhar o Kelvin, né, o lateral direito do Atlético Paranaense, naquela metida de bola do Fernandinho muito boa. O Ayrton Lucas não é um grande marcador, mas tem muito gás, muito preparo físico e consegue ali fazer aquele lado. Mas acho que assim, ele olhar para o banco, o Vidal era titular dele até há pouco tempo. Por que não usou da experiência? Eu acho que essa escolha de colocar o garoto, perdeu o meio campo ali, essa consistência na marcação que estava boa com o Thiago Maia. O garoto não entrou bem, não conseguiu criar, dar volume de jogo. O time sente quando toma o gol. O Flamengo é um time que está estável, é nítido. O São Paulo vai falar de novo na coletiva, né? Dominamos o jogo, tivemos boa posse de bola, criamos, mas não fomos contundentes na frente. E também não estamos sendo atrás. Ou seja, ele já está um tempinho ali, né? Tem que arrumar um jeito, tem que arrumar um time, tem que organizar um time. Muda-se o time toda hora. Quando tem contusão, tudo bem. O Everton Ribeiro, tá bem ou não tá bem? Saiu do jogo para entrar o Arrascaeta. O Arrascaeta até entra bem no início do segundo tempo, né? Começa bem ali, organizando. Mas é nítido que ainda não está num ritmo também físico bom. Acho que uma outra escolha. Se não foi por parte física, por parte de contusão, não tiraria o Everton Ribeiro. Né? Então, assim, acho que algumas escolhas do treinador, com um momento que o Flamengo vai bem no jogo, começa a ir bem no jogo, mas dentro do jogo se perde. Aí, não sei se é a confiança, se é a personalidade. Não acho que não, porque esse time é muito cascudo, né? Tem jogadores com muita personalidade. Mas que a gente percebe que durante o jogo, aí o Mário Marra até comentou, pode ser a parte física, não sei, mas que o Atlético Paranaense, organizado, que não se desestabiliza em nenhum momento, mesmo quando está atrás, mas tem uma consistência de jogo, uma organização de jogo, consegue a virada.
Essas mudanças frequentes, elas estão atrapalhando o entendimento do início do trabalho do Sampaoli? Porque, como o Zinho falou, claro que existem contusões. No jogo de hoje, por exemplo, o Pedro era um titular absoluto, indiscutível e que, claro, no jogo ele foi obrigado a fazer uma mudança. Mas, frequentemente, Marra, existem mudanças não só nos nomes, mas também na maneira do time jogar. Sim. Isso atrapalha o início de trabalho do Sampaoli? Atrapalha. Olha como é que eu vou parecer incoerente. Atrapalha. Por outro lado, ele não está tendo resultado. Então ele começa a perceber, com esse aqui eu não vou poder contar, então eu preciso trazer aquele outro. Por exemplo, com a exigência do futebol brasileiro, em alguns momentos até, o Campeonato Brasileiro te exige mais que Libertadores. Sim. Te falo até na questão física, de entrega. Eu acho difícil imaginar o Vidal titular, hoje. E aí, o São Paulo é muito mais experiente que eu. E ele trabalha lá com os caras diariamente. Ele já deve ter percebido. Porque o Pulgar, ele estava fora da fila quase, estava lá atrás. E aí, no treinamento, ele treina uma vez, treina duas vezes, ele vai pro jogo, ele fala, o Vidal, gente boa, meu amigo, tal, não sei o quê. Vai perder espaço. Então, algumas coisas, sim, Bruno. Acho que a manutenção de um time, isso pode dar uma cara melhor, tal. Por outro lado, outras coisas ele tem que agir. O Vidal não me parece hoje ter a energia necessária para jogar do lado do Thiago Maia, de quem quer que seja ali atrás. E, por outro lado, alguns que nem apareciam, como o Matheus França, que até quando ele perdeu o Gerson, ele escalou o Ayrton Lucas, mais adiantado, de meio-campista, hoje já apareceu como titular. Né? Existem, assim, mudanças muito drásticas nas escolhas dele, né? Sim, mas acho também que a gente precisa pontuar que ele pegou um início de tabela do Campeonato Brasileiro. Esses dois jogos recentes fora de casa, sim, são duas pedreiras. São. Mas também é o seguinte, não tem vida fácil no Campeonato Brasileiro e ele sabe disso, ele já disputou dois. Ele sabe disso. Jogar contra o Inter no Beira-Rio é pesadíssimo, jogar contra o Atlético Paranaense na Baixada é pesadíssimo. Mas, ainda assim, o Atlético me parece muito mais... O Furacão me parece muito mais competitivo hoje.